Amados irmãos e amigos, graças a Deus, mais uma vez estamos cultuando, né, a Deus através da meditação em sua palavra. Hoje, domingo, dia do Senhor, o dia em que Jesus Cristo ressuscita, né, dentre os mortos, e assim ficou marcado pela história como o dia reservado em substituição do sábado. Na realidade, nosso sábado é o domingo, e aprova o Senhor que nos concedesse mais uma oportunidade de falarmos um pouco mais sobre a sua palavra, né? Sua santa palavra. Enquanto os amados irmãos vão chegando aí, nós vamos conversando um pouquinho, e daqui a pouco nós estaremos meditando na palavra do Senhor, nos enriquecendo, né? Nos alimentando dele, e isso é bom, isso nos mantém de pé, isso nos mantém fortes para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, que não são poucas, né? Todos os dias nós somos tentados, todos os dias a nossa inclinação para nos afastar de Deus, né? Para nossas concupiscências, a inclinação da carne que se opõe a Deus surge, e nós precisamos ter as nossas convicções firmes para que possamos engrandecê-lo, enaltecê-lo através do nosso testemunho. A bem da verdade, nós sabemos que isso não é tão fácil, né? É simples de ser falado, mas muito difícil de ser vivenciado, de ser vivido. Então nós precisamos sim da mão de Deus, da ajuda do Senhor, para que nós possamos estar de pé. É Ele que nos mantém de pé, trazendo esse raciocínio, não é, à nossa mente, de que devemos estar vigilantes, de que devemos estar em oração, para podermos reconhecer as armadilhas, para podermos reconhecer o terreno que nós estamos andando, muitas vezes minado, não é? Então somente esperando que nós venhamos a pisar nele e explodirmos, não é? Vamos dizer assim. Hoje é dia 28 de junho e estamos felizes por estarmos diante dos amados irmãos e amigos através dessa live. Hoje é excepcional, transmitida apenas pelo Facebook, mas que seja essa live fonte de vida para a sua vida, fonte de alimentação, como eu disse, para a sua alma. E assim nós vamos prosseguindo, né, na nossa existência, buscando tão somente agradar a Deus. Estamos vivendo um momento um tanto quanto conturbado, né? Já não bastava aí o Covid, e agora tudo que vem fora da normalidade é motivo de especulação. É a poeira que vem da África, do deserto do Saara, é a nuvem de gafanhotos que está devorando aí plantações, e as pessoas começam a falar aí do final dos tempos, né? É o fim do mundo, é Jesus voltando, onde nós na realidade não deveríamos tanto nos preocupar com isso, né, irmãos? Afinal de contas, o mundo se acaba todos os dias para tanta gente, né? Se nós ficássemos uma hora próximo a um cemitério, nós iríamos ver quantas pessoas tiveram seus mundos acabados, vamos dizer assim, né? E estão com o Senhor a prestar contas de tudo aquilo que fizeram e deixaram de fazer. Então, a Bíblia nos recomenda que sejamos vigilantes. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vem. Haverão prenúncios, né? Haverão sinais de que esse dia se aproxima, mas o dia nós não saberemos qual é. Então é bom que nós estejamos sim vivenciando o melhor dos nossos dias, vendo hoje como se fosse o nosso último dia. E isso é bom porque se fosse realmente, né, assim o nosso último dia, nós soubéssemos isso, nós amaríamos mais, nós pediríamos perdão, nós procuraríamos ter uma vida condizente com a vida de um cristão piedoso. Então a recomendação é que nós possamos viver os nossos dias como se fossem os últimos, né? Afinal de contas, nós não sabemos o dia que partiremos e estaremos com o Senhor. Então que não haja
decepção na nossa vida, se nós tivermos a oportunidade, vamos aproveitá-la para falar para os nossos entes queridos, as pessoas que estão próximas de nós, nossos amigos e irmãos, que nós os amamos, né? Que nós temos consideração por eles, que nós nos alegramos com a presença dos mesmos, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora que nós estaremos com o Senhor. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor vem nos buscar, e nem sabemos o dia nem a hora que estaremos com Ele. Então, eu tive a oportunidade uma vez de dizer para o meu avô em um dos aniversários, não sei se foi de 100 anos ou de 90 anos, alguma coisa assim, um número bem expressivo, visto que meu avô faleceu com 102 anos de idade, meu avô paterno. E eu, naquele momento, aproveitei para falar para os que ali estavam presentes que nós não perdêssemos a oportunidade de falar para o patriarca da nossa família o quanto nós o admiramos, o quanto nós o amamos, né? E assim tivemos ali uma grande oportunidade que Deus nos deu de expressarmos o carinho, né, a atenção, a consideração, o amor por aquele homem. Então, isso é tarde. Nós não devemos deixar para amanhã aquilo que nós devemos fazer hoje. E a título de introdução, enquanto os irmãos vão chegando aí, já estou vendo que algumas pessoas já se encontram conosco através do Facebook, houve um momento em que, na minha vida, eu pastoreava uma igreja que fica a 75 quilômetros de Natal, em um município chamado Lagoa Salgada, como eu já havia falado antes aqui, e o veículo que eu usava nesse momento era moto. Então eu vindo de moto, passando ali por Felipe Camarão, que é um bairro onde eu passei a minha adolescência e juventude, periferia de Natal. Meu pai mora lá até hoje, junto com alguns familiares, e eu passando na casa do meu pai, aprouve a Deus colocar no meu coração um sentimento de desejar a Ele, de demonstrar a Ele o que eu sentia por Ele, né? Meu pai era um homem muito duro, né? Muito bruto, muito grosso, raramente demonstrava carinho para nós, e eu resolvi dizer que o amava. Entre pranto, né? Entre lágrimas, em meio ao pranto, eu expressei tudo aquilo que estava no meu coração represado, de quanto eu o amava, o abracei, o beijei. E aquilo foi um momento único, um momento ímpar, visto que eu já era adulto, casado, 30 e poucos anos de vida, e nunca tinha dito a meu pai que o amava. E aquilo foi tão forte, foi tão intenso, irmãos e amigos, que ao término desta conversa, né, deste rasgar de coração, eu pude observar no meu pai o desejo e a ação, né? Ele me abraçou, saiu, foi para a casa do meu avô dizer exatamente aquilo que eu havia dito a ele. E ele, né, eu imagino a luta que ele enfrentou, né, a dificuldade, a timidez, porque se meu pai era um tanto quanto bruto, né, em algumas áreas, meu avô diz: sai da frente que eu estou passando. E ele conseguiu dizer para o pai dele que o amava, pediu a bênção e foi embora chorando. Então foi algo promovido por Deus. Então, se você tiver a oportunidade de desejar alguém, né, que está perto de você e puder expressar o que você sente, o faça por telefone, né? Hoje em dia as distâncias foram minimizadas através dos smartphones da vida, e você pode se expressar, dizer que ama, né? Sua mãe, seu pai, seu irmão, quem você desejar. Se houver também, porventura, algum resquício, né? algum atrito, ligue e peça perdão. O perdão só faz bem, independente se do outro lado corresponder ao perdão ou não. O perdão beneficia a quem pede, né? Mesmo que a pessoa já não esteja entre nós, também você pode pedir perdão, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso contempla, né, o que está realmente dentro do nosso coração. Então, se de maneira sincera houver perdão a ser concedido, o faça em nome de Jesus. Amém? Já se encontram conosco algumas pessoas que eu vou mencionar aqui: nosso presbítero Jailson Freire, nosso amigo Manuel Marques, que não perde uma live, graças a Deus por isso, nossa irmã Andréia Duarte, esposa do nosso diácono Diogo, superintendente da Escola Bíblica Dominical aqui na IACPI,
e vamos aguardando os amados irmãos chegarem mais. E enquanto isso nós vamos orando, né? Vamos orar e os irmãos vão chegando e vão aí se sintonizando com os santos. Hoje nós vamos ouvir o hino dos Salmos e Hinos, número 4, Atende a Minha Voz, na voz do pastor Gilson Soares. Antes de nós orarmos, como de praxe, como de costume, não é? Nós nos identificamos, nós somos da IECPI, Igreja Evangélica Congregacional aqui no Parque Industrial. Somos vinculados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, cujo presidente no atual exercício é o reverendo Ismael Ornilo. Somos campo missionário da IEC do Ligeiro, ali em Queimadas, que é um distrito de Campina Grande, cujo pastor-presidente é o pastor Marcos Barbosa, e a ambos, né, e seus oficiais e todos que fazem parte dessa igreja, ou dessas igrejas, nós desejamos um abraço fraterno, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Meu Senhor Deus e Pai, mais uma vez aqui estamos, diante das mídias sociais, portanto, diante do Teu povo, diante das pessoas, Senhor, que porventura estão nos assistindo ou irão nos assistir no futuro. Que Tu possas, Pai amado, por Teu amor, por Tua graça, por Tua misericórdia, derramar-se, Senhor, na vida de todos eles, chegando na área em que eles mais precisam, mais necessitam, sendo a fonte de toda a vida, de todo suprimento, de toda alegria, de todo viver, pois Tu és, Senhor, o motivo da nossa existência. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, e abre o nosso entendimento e a nossa compreensão para as Tuas coisas, que nós venhamos, Senhor, desejar viver uma vida que Te agrade. Nós precisamos da Tua ajuda para isso. Nós precisamos do Teu Santo Espírito para isso, para que Ele nos conduza durante esta vida, durante a nossa peregrinação nesta terra, Senhor, obra das Tuas mãos. Nós precisamos da Tua orientação, precisamos do Teu agir em nosso meio, Senhor, porque isso nos torna cada vez mais ágeis, não é? Mediante as circunstâncias, agindo de maneira tal que venhamos a glorificar o Teu nome. Então que Tu possas, Senhor, que Tu queiras, que Tu desejes, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, nos abençoar mais uma vez. Somos gratos a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede, esta ferramenta, Senhor, que está sendo usada por tantas pessoas que já estava presente, Senhor, mas que era um tanto quanto, por falta de conhecimento, negligenciada, Pai. Mas nesse momento está sendo usada com muita eficiência até, por muitos homens, Senhor, que não tinham contato com ela. Então abençoa-nos por isso, né? Pela capacidade de usarmos as mídias sociais para pronunciarmos o Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós Te pedimos, abençoa-nos. Amém. Amém, irmãos? Enquanto eu orava aqui, me veio um outro pensamento. Já imaginou, irmãos? Essa ferramenta, isso é hipoteticamente falando, lógico, né? É um devaneio até. Na época do apóstolo Paulo, ou se o apóstolo Paulo pudesse estar conosco hoje e tivesse a oportunidade de se expressar através das mídias sociais, o que ele diria para o povo que está do outro lado, né? Qual seria a sua mensagem? O que ele traria aos nossos corações da parte de Deus? Eu acredito, irmãos, que nada diferente do que está registrado nas Sagradas Escrituras, não é? Ele traria exatamente o que está ali escrito, o que Deus espera de nós, a nossa total dependência dEle para prosseguirmos nesta vida. Então, vamos procurar viver aí a vida que Deus já preparou de antemão para nós. Amém? Vamos ouvir um louvor dos nossos salmos e hinos em nome de Jesus, muito bonito, como eu falei, na voz do pastor Gilson Soares, que muito tem se empenhado na divulgação dos louvores dos salmos e hinos, não é? Esses salmos e hinos elaborados em 1861 pela musicista e esposa do Dr. Robert Calley, a senhora Sarah, irmã, né? Nossa irmã Sarah Calley, que muito contribuiu para o louvor sacro, para o louvor litúrgico
de nossa denominação e também de fonte de inspiração para tantas outras. Então vamos ouvir o Salmos e Hinos de número 4, Atende a minha voz, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Belo louvor, não é, irmãos? Que nos faz meditar na nossa vida cristã. E nós temos aprendido, irmãos, ao longo do tempo, através das experiências, né, que o Senhor nos concede, que nós ainda não nos dedicamos o quanto deveríamos a esta causa. O ser cristão é muito mais profundo, mais intenso, mais verdadeiro, mais sóbrio do que aquilo que nós estamos vivenciando ainda hoje. Somos servos inúteis ainda, que não se entregaram de corpo e alma, que ainda falta muito a caminhar para serem encontrados em um patamar que Deus se alegre de nós. Por mais que tenhamos feito, ainda não fizemos nada. E nessa caminhada cristã, o Senhor Jesus Cristo, nós vamos ler hoje, né? Daqui a pouco eu vou dizer qual é o capítulo, o livro e o versículo. Ele nunca iludiu ninguém, né? Ele sempre falou a verdade, né? Do mesmo jeito que o diabo é o pai da mentira,
Jesus é a fonte de toda a verdade. E ele fala a todo aquele que o segue quais são os perigos do caminho, quais são as dificuldades que estão nesse caminho, não é? E que porventura podem aparecer. Então nós vamos observar, irmãos, que o ser cristão é um ato divino em nós, é um querer de Deus em nós, muito mais do que o nosso. Se nós desejamos a Jesus Cristo é porque Ele assim o quis, é porque assim Ele nos chama para si, segundo os seus santos propósitos. Então vamos ler um texto já lido tantas vezes, não é? Eu mesmo já falei um monte de vezes sobre ele, mas vamos ler de novo. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 9, do verso 23 em diante. Lucas 9, 23. O discípulo de Jesus deve levar a sua cruz, diz a epígrafe. Esse acontecimento também é narrado, esse texto também é narrado de forma semelhante por Mateus e por Marcos. Então está presente nos sinóticos, não é? Mateus, Marcos e Lucas. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Graças a Deus. Meu Senhor Deus e Pai, estamos diante do Teu povo e após termos lido uma porção da Tua palavra, porção esta riquíssima, Senhor, que nos alegra, que nos enche de esperança, que nos enche de verdade, estamos agora à Tua disposição para sermos usados como instrumentos, ou como instrumento de Tua vontade, segundo o Teu querer. Então, Pai, nos ajuda. Precisamos do Teu auxílio, da Tua intervenção, da intervenção do Teu Santo Espírito, que Ele venha nos iluminar, para que tão somente a Tua verdade apareça e sejamos enriquecidos, fortalecidos e alimentados por ela, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados irmãos, nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo mais uma vez essa noite, que é mestre por excelência, como nós devemos nos comportar, né? Qual deveria ser o nosso comportamento, né? Diante das adversidades, diante da vida, de maneira que o seu nome seja glorificado. E como eu falava inicialmente, Jesus Cristo nunca iludiu ninguém, né? Nunca deixou nada escondido, nunca deixou de revelar as dificuldades, como também os prazeres, né? As maravilhas que estão reservadas para aquela que o segue, ou que o seguir. Então, nesse momento, o ministério de Jesus Cristo, ele fala algo tão absoluto, né? E tem que estar tão presente na vida do cristão, que nos impacta, porque nós vamos dar ênfase aqui, nesse texto de hoje, sobre o negar-se. E o que significa isso? O que vem a significar a palavra negar-se quanto ao Evangelho, visto que a nossa vontade, não é, ou a vontade do homem, esta é nos ensinada desde a nossa tenra idade, que esta é que tem que prevalecer.
O homem que é grande na terra é aquele que impõe a sua vontade, aquele que exerce o seu desejo, como um rei, como um monarca, não é? Como alguém que ali tem em si a autoridade, e ele falando as pessoas obedecem. Então você dizer não para si mesmo é o grande desafio que nós temos enfrentado. Temos vencido, inclusive, com o Senhor Jesus Cristo em nossa caminhada. O negar-se. Quando esse negar-se faz parte, não é, dos propósitos de Deus para o seu povo. Nós sabemos que Jesus Cristo é um líder, não é? É um líder nato. Ele veio à terra, escolheu segundo os seus propósitos inicialmente 12 homens das mais diferentes profissões, a maioria pescadores, mas havia também cobradores de impostos. Alguns dizem que é até domador de cavalos, sem ter muita certeza, como no caso de Filipe. Mas o fato é que ele chamou pessoas, homens, para serem liderados por ele. E Jesus Cristo lidera não impondo, mas exemplificando com a sua própria vida, né? Ele vivia aquilo que ele pregava, e ele aproveitava as circunstâncias para ensinar. Ele se utilizava do recurso da parábola para enfatizar o seu ensinamento, não é? Ele dava ênfase sempre quando dizia em verdade vos digo, quando ele queria colocar ali algo de extrema importância para os seus ouvintes, que tinham que ser registradas, guardadas no coração, como sendo algo basilar, né, para o cristianismo, para suas vidas ditas cristãs no futuro que se aproximava. Então o negar-se tem nos acompanhado e tem sido a grande dificuldade para que nós possamos viver de fato o cristianismo que Cristo espera que nós vivamos. Porque dizer não para si mesmo não é muito fácil, irmãos, você sabe disso. Dizer não para si nunca foi e nem nunca será fácil, porque vai de encontro muitas vezes ao nosso bem-estar, né? Aquilo que todos têm como algo benéfico para a nossa vida. Mas os perigos que existem no caminho do cristão, como Jesus Cristo estava aqui falando para os seus discípulos, que haveria cruz, que haveria perseguição, que haveria morte. E estes discípulos, irmãos, os 12, pelo menos os apóstolos, e Matias, depois que Judas é morto, né, excluído do grupo, ele se suicida. Com a exceção de João, todos eles foram martirizados. Morreram de uma forma cruel. E Jesus Cristo fala desde o início, como aqui neste versículo 23: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. E essa autonegação é diária, é diuturna, é constante, é perene. São as nossas inclinações nos querendo afastar de Deus e nós dizendo não para ela. É a nossa própria vontade querendo nos levar para um lugar mais confortável para as nossas vidas, e o sim de Jesus nos atraindo para que nós possamos dizer não para o desejo, não é? Que apesar de trazer conforto para nós, não é a vontade de Deus. E como reconhecer a vontade de Deus em nossas vidas? Como isso é importante para que nós possamos dar passos seguros, sabendo que Deus está conosco em nossas decisões. Muitas vezes, irmãos, tem um adágio popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes nos encontramos em situações, né, que para nós, no primeiro momento, parecem um atrativo muito grande, né? Algo que vai trazer um benefício muito grande para nossas vidas, mas no fundo não é, e nós dizemos não, e ninguém entende, ninguém compreende porque nós dizemos não para uma situação que parece ser tão boa, caso nós aceitássemos dizer não para ouvirmos o sim de Jesus. Isso é algo que tem que ser pertinente à vida do cristão, agir na dependência de Deus,
agir na dependência da orientação divina, ao contrário da orientação humana. Será que nós temos colocado isso como ponto principal em nossas escolhas? Em alguns momentos da minha vida, em entrevistas de emprego, por exemplo, eu tive a oportunidade de dizer para a pessoa que me entrevistava, e na maioria das vezes era o dono, o diretor, a diretora da empresa, uma das primeiras coisas que eu falava que era cristão, porque isso em si diz muita coisa acerca de nós. Estamos aumentando a responsabilidade dos nossos atos. Estamos dizendo também que existem coisas que nós não abrimos mão, como o domingo, não é? Como o falar de Jesus de maneira saudável, inteligente, sem ridicularidade, não é? Porque às vezes, no afã de se achar um pregador do Evangelho, nós falamos de maneira muito abrupta, não é? E isso não é salutar. Nós temos que ter sabedoria para falar do Evangelho, de maneira que as pessoas sejam atraídas e não repelidas. Então nós temos a oportunidade de dizer que somos cristãos, e isso aumenta a nossa responsabilidade para com as testemunhas que estão ao nosso redor, visíveis ou não, visíveis e invisíveis, não é? Então, se nós dizemos servir a Cristo, se nós dizemos que somos crentes, numa linguagem bem simples e que todo mundo compreenda, estamos dizendo para as pessoas que o nosso comportamento é diferente. Estamos dizendo para as pessoas que nós não abrimos mão de certas coisas, e em principal, por exemplo, de estar envolvido com as coisas da igreja que nós estamos inseridos, daquele grupo, daquela comunidade, visto que foi o próprio nosso desejo, não é? Ou melhor, foi o desejo de Deus colocado em nós, que nos impulsiona àquele lugar. Nós não estamos inseridos em um grupo para exercermos a nossa vontade, mas para compartilharmos um só amor, uma só experiência espiritual, né? Sobrenatural naquele lugar, de modo que Deus venha a ser glorificado, de modo que nós consigamos expressar alegria em nosso coração em estarmos seguindo a Cristo, porque nós sabemos o preço que tem que ser pago. A bem da verdade, esse preço, essa dificuldade, essa perseguição, esse abandono do nosso próprio desejo para nos abraçarmos com o desejo de Jesus Cristo tem sido um obstáculo, e muitas pessoas têm vivenciado, não é? Ou querido viver um evangelho de prazeres, um evangelho de sims, né? onde os não são esquecidos, né? Onde essa luta entre carne e espírito é abandonada e nós somos livres, ou somos ensinados a vivermos uma liberdade que se confunde com libertinagem, e possamos viver esse evangelho da maneira que queremos e não da maneira que Cristo quer. Nós chegamos diante dele do nosso jeito e permanecemos do nosso jeito. Esse não é o evangelho pregado por Jesus, porque o evangelho traz e causa essencialmente mudança. Mudança. Se não houver mudança em nossas vidas, nós não estamos vivenciando o verdadeiro e genuíno. Estamos ocupando lugar nas cadeiras dos templos. Estamos indo, nos reunindo com as multidões que choram, que louvam, que pulam, que gritam, mas a mudança verdadeira não está acontecendo em nossos corações. Então esse evangelho não é o evangelho de Cristo. O nome dele pode ser até pronunciado, mas ele não está sendo vivido pelas pessoas que ali estão. Porque enquanto nós dizemos que somos cristãos, irmãos, nós enfrentamos dificuldade todos os dias, enfrentamos batalhas grandiosas. E as maiores batalhas que nós podemos viver, né? É aqui, na nossa mente. É na nossa mente que são travadas as maiores batalhas de nossas vidas. É o maior campo que nós poderíamos estar. Entre o sim e o não, entre o certo e o errado, entre agradar a Deus ou não, entre fazer a vontade dele ou a nossa, em dizer sim para nós mesmos ou não para nós mesmos, para estarmos agradando a Deus.
É na nossa mente que nós travamos as maiores batalhas. E Jesus Cristo deixa isso explícito para todo aquele que diz segui-lo. Que no mundo nós passaríamos por aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele as venceu, e isso é suficiente. Ele é o nosso modelo em absoluto, mais correto e perfeito a ser seguido. E ele continua no texto: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. O evangelho de perseguição, o evangelho de morte, o evangelho de dificuldades, o evangelho de problemas, de adversidades, de espinhos, de escárnio, de pedras, mas também era o evangelho de glória, o evangelho de promessas, porque tem o ônus e tem o bônus, não é, irmãos? O ônus era a perseguição, era o abandono da sua própria vontade para fazer a vontade de Cristo. Você já deixou de fazer algo que você gosta para fazer o que Cristo quer que você faça? Esse é o ônus. Muito embora abandonar nossa vontade para fazer a vontade de Cristo, no primeiro momento possa parecer ruim, mas quando nós estamos inseridos, exercendo lá no exercício da vontade de Deus, uma alegria indizível toma conta de nós. Todo aquele que segue a Cristo não segue mais a sua própria vontade. A Bíblia está recheada de exemplos. Paulo, que desejava ir pregar o Evangelho em um determinado lugar e foi impedido pelo Espírito Santo. Jesus, que falando sobre a velhice de Pedro e como ele iria glorificar a Cristo na sua morte, falando que ele seria levado pelo braço contra a sua vontade. E nós muitas vezes queremos ficar no conforto da nossa vontade, em detrimento da vontade de Deus. Isso nas mínimas coisas, visto que, graças a Deus, o Evangelho aqui no Brasil quase não há restrições, né? Quase não há combate, quase não há perseguição, como em alguns lugares do mundo, como na Coreia do Norte, na China, Venezuela, Oriente Médio e tantos outros países, né? Oriente Médio enquanto região, e em tantos países espalhados pelo mundo. Mas aqui nós encontramos nos detalhes aqueles que se dizem crentes fazendo tão somente a sua vontade em detrimento da vontade de Deus. E na sua mente aí você vai perder a conta, eu acredito. Porque se é assim comigo, é assim com você. Das vezes que nós deixamos de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa. O acordar mais tarde e perder a escola bíblica. O se envolver com outras coisas e com toda sorte de desculpas não irmos ao culto à noite, né? Inventarmos outras tantas desculpas e não nos envolvermos com o trabalho da igreja, não apoiarmos o trabalho que está sendo feito por outras pessoas que sentiram de Deus o impulso, não é? De tomar a frente de alguma coisa e fazer, e ao invés de ajudarmos, somos a parte crítica da história, a oposição da história, ao invés de negarmos o nosso desejo, a nossa carne, a nossa vontade, em detrimento de algo maior, que é a vontade de Deus para a igreja, né? Para o seu povo. Tudo aquilo que não venha a contribuir com o progredir da obra, com o crescimento, com a edificação do corpo, não merece ser dito, não merece ser pronunciado. Devemos calar. Porque enquanto estamos reunidos, o desejo que nós temos no coração é de ver o nome do Senhor sendo glorificado na vida de cada um. E nós sabemos que nem todos acompanham o mesmo ritmo, que nem todos estão no mesmo patamar de fé, vamos dizer assim. E o nosso dever enquanto cristãos é suportar o mais fraco, é ajudar aquele que precisa, é estender a mão para que aquele suba mais um degrau na sua carreira de fé. E assim todos vamos caminhando em uma mesma direção. Mas o pré-julgar, né? Mas o pré-condenar, mas o preconceito,
às vezes fala mais alto em nossas vidas. E nós temos que aprender que tudo isso faz parte do negar-se a si mesmo. É guardar sua opinião que não edifica para você e exprimir a opinião que edifica, que levanta, que soergue, não é? Que alegra. Porque por incrível que pareça, quando ambos estão no mesmo espírito, tanto aquele que precisa de orientação como aquele que orienta, ambos se alegram nesse exercício, nessa ação. Um de ser exortado, o outro de exortar. Ambos se alegram. Como é bom ser exortado, irmãos, ser orientado, ser motivado, não é? Em amor, em união. Então, se nós porventura venhamos a saber algo que não é provável, não é? Que não edifica, nós devemos negar a nós mesmos, negar o impulso, o desejo de pronunciar, de falar, e vamos controlar esse músculo que é capaz de incendiar florestas, que é a nossa língua. Que ela venha tão somente a glorificar e enaltecer o nome do Senhor, que fez os céus e a terra, que é digno de ser louvado, que é digno de ser enaltecido, e que consigamos levar o máximo de pessoas a esse pensamento, fazendo com que se esqueçam das coisas pequenas e se envolvam com as coisas que realmente importam, que é o de exaltar o Criador. Aleluia. As pessoas pensam que ser cristão é de qualquer jeito, irmãos. É pegar uma Bíblia, como eu pensava quando eu me converti. Pronto, sou crente, alegre, desejoso. Comprei uma Bíblia, imaginava que era só colocar debaixo do braço e agora eu vou para o culto. Só que ser cristão vai muito mais além, é muito mais profundo do que isso. Exige de nós um altruísmo, exige de nós uma abnegação, exige de nós algo que deve estar presente na nossa vida chamado renúncia. Renúncia. Evangelho é renúncia. É renunciar ao mundo para ganhar o céu. É renunciar às riquezas do mundo para ganhar os tesouros do céu. Quem vale mais, irmãos? O mundo ou o céu? Onde Deus está ou a sua terra? A sua criação ou a terra onde nós estamos, que ainda sofre a influência do maligno? Eu acredito que o melhor é onde Deus está. E se você quer ir para lá, se você está sendo levado para esse lugar pelas mãos poderosas de Deus, concorde comigo nesta noite, em que nós devemos melhorar muito para isso. Nós temos que nos dedicar mais, dizer não para nós mesmos, de uma maneira audível, que o nosso homem interior ouça e desapareça, para que o eu de Cristo surja, o eu cristão, não é? O eu que está submisso à vontade de Deus, porque isso também expressa a nossa fé, a submissão, o desejo de obedecer por amor, como o escravo de orelha furada, que mesmo liberto serve por amor ao seu Senhor. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, isso é todo dia. Todos os dias nós devemos pegar nossa cruz. Todos os dias nós somos tentados das mais diversas formas. Às vezes nós fraquejamos. Às vezes nossos pés vacilam. E se de fato Cristo nos salvou, se Ele nos libertou, verdadeiramente somos livres. Isso, quando acontece conosco, é motivo de tristeza. Nós definhamos. Os nossos ossos se quebram, e mais dia menos dia, o arrependimento vai brotar dentro do nosso coração, rasgando tudo, rasgando as nossas emoções, nossos conceitos, nossos preceitos, até que o pedido de perdão surja, e nós consigamos reatar a intimidade que tínhamos com o Senhor, e reputando as nossas ações como sendo indesejáveis, toda ação que venha contra a vontade de Deus.
e queremos reparar das coisas e deixar as coisas em conformidade. Isso é Deus trabalhando em nós, isso é Deus nos moldando. Somos nós na roda do oleiro e Ele nos amassa. E como nós precisamos ser amassados por Deus para compreendermos que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, é infinitamente melhor do que a nossa. Pode nos levar para lugares que nós não compreendemos, não queríamos ir, mas é lá que Ele quer nos abençoar, é lá que Ele vai fazer manar leite e mel, é lá que Ele vai fazer com que a vitória nos alcance enquanto dormimos. Aleluia. A vitória de Deus para nós, irmãos, é quando nós estamos ou nos sentimos cada vez mais próximos dEle, mais próximos dEle. Isso é vitória para o crente. Vitória para nós é quando nossa fé aumenta. Vitória para o crente é quando ele compreende melhor a vontade de Deus para a sua vida. As coisas terrenas são consequências. Consequência de trabalho, consequência do cuidado de Deus, do zelo de Deus por nós, da sua providência para nós. Mas a vitória que já nos foi concedida há mais de 2000 anos atrás, quando Cristo Jesus, obedecendo ao pacto que fez com o Senhor na eternidade, se entrega à morte, diz a palavra que morte de cruz, e essa mensagem que se tornou loucura para o mundo, se tornou salvação para nós. Porque diz a palavra, certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus na vida de todo aquele que acredita, que todo aquele que crê pela vontade do próprio Deus. Precisamos melhorar, precisamos aprender a dizer não para nós mesmos, diante das circunstâncias que querem nos envolver, nos iludir com o seu perfume inebriante, com sua luz que ilude, que entorpece e que como mariposas nos atraem. E como as mariposas são atraídas por essas luzes, querem nos iludir. Devemos confiar, porque nós temos que ganhar a nossa vida. E a nossa vida só é ganha se fizermos a vontade do Senhor. E para isso, a nossa vida terrena não pode ser considerada como inegociável. Muitos dos nossos irmãos do passado entregaram as suas vidas por amor e por obediência. Passaram por sentimentos terríveis, insondáveis, como um pai ver a morte de um filho por causa do nome de Jesus. Isso destrói por dentro, isso corrói, isso come, isso consome o nosso interior. Mas todos foram recebidos no céu de glória. Como Estevão, que foi apedrejado, o primeiro mártir da igreja, apedrejado, mas ainda em vida, entregando o seu espírito, tem uma visão que compensou cada pedrada, que compensou cada dor sofrida, sentida naquele momento, tão somente por pregar a palavra do Senhor para pessoas que não compreenderam, não entenderam. E ele vê Jesus Cristo sentado à direita, de Deus Pai Todo-Poderoso, e ali ele entrega seu espírito, seguindo o exemplo de Cristo, pedindo que não imputasse sobre seus algozes culpa. Isso é difícil, irmãos. Precisamos da ajuda do Senhor para isso. Que Ele nos use nos levante como pessoas capazes de modificar o meio em que nós estamos inseridos, por menor que seja. A começar pelos nossos lares, que nós sejamos pessoas influentes em nossos lares, para influenciar os nossos filhos, maridos e esposas, pai, irmão, irmã, tio, quem estiver ao nosso redor. Que Deus nos levante como capazes de sermos exemplo, dizendo não a todo momento para tudo aquilo que é contra Deus, que não é a favor dele. E para isso nós precisamos da ajuda do Senhor. Para isso nós precisamos estar
preparados e capacitados para ouvir a sua voz. Entendendo quando ele diz sim, não, espere, fale, cale, agora, já. E essa intimidade só é adquirida, irmãos, com o desejo profundo de conversar com Ele em oração. Um desejo real de ler a sua palavra e compreender o que se está lendo. Precisamos da ajuda do Senhor para isso. E no verso 25, irmãos, para finalizar, Jesus conclui: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder-se ou causar dano a si mesmo? Do que adianta, irmãos? Do que adianta usufruir deste mundo e de toda a beleza e de tudo aquilo que ele é capaz de produzir na vida de alguém e perder a sua vida verdadeira, a vida eterna com Deus? Porque a Bíblia nos orienta em todos os aspectos. Ela não condena as riquezas, embora fale que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não obstante a isso, Zaqueu foi salvo. E Zaqueu era riquíssimo, era rico. Não obstante Jesus ter dito que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, Zaqueu se salva. Não obstante a Bíblia falar que o amor ao dinheiro, às riquezas, é a raiz de todos os males, existiram homens poderosos na terra que usaram tudo aquilo que Deus lhes deu como mordomos fiéis para benefício do reino. Então a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina. Procuremos vivê-la com a ajuda do Espírito Santo, dizendo não para nós mesmos. Às vezes a lógica humana, a razão humana nos mostra as dificuldades das coisas, ou a dificuldade das coisas. E essas dificuldades só são vencidas com a ousadia da fé, ou pela ousadia da fé. A razão diz não, mas a fé diz sim. A razão diz: eu moro muito longe da igreja, mas a fé diz: mas lá é bom e eu vou prover os recursos para que você esteja lá. Viva pela fé. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é você gastar mais do que você ganha. Isso não é viver pela fé. Isso é irracionalidade. Viver pela fé é crer que Deus é o sustentador da nossa existência. É diferente. Não vamos agir com irresponsabilidade dizendo que é fé, né? Travestindo o nosso desejo como sendo algo sobrenatural, onde na realidade não é. É passando por dificuldade e passando os pés pelas mãos, esquecendo-se de dizer não para si, em detrimento dos nossos impulsos que nos afastam de Deus e nos aproximam cada vez mais do mundo. Jesus Cristo diz mais no verso 26, para nós terminarmos em diante: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Jesus Cristo vem nos buscar, irmãos. E se nós tivermos aqui vergonha dele, é o momento de você sente o impulso de falar de Jesus e se cala com vergonha, com medo das consequências. Você ainda não experimentou as experiências sobrenaturais do Deus que tudo pode. Se ele disser fale, você fala, porque ele se responsabiliza, ele lhe usa. É porque ele quer atingir aquele grande mesmo através de você que é pequeno. Ele quer lhe transformar num Davi para que você enfrente um Golias. Se encha de ousadia e sabedoria vinda já parte de Deus. E se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá, sem discriminar, sem recriminar, sem passar em rosto. Ele dá liberalmente, porque Ele é a fonte. Então Jesus vem nos buscar. Então que nós sejamos encontrados por Ele no pleno exercício do nosso ministério, falando das suas grandezas,
Enquanto o povo está com medo aí de nuvem de gafanhoto, de poeira que vem da África, e de Covid e de tudo mais, você está glorificando o nome do Senhor, você está enaltecendo o nome do Salvador, você está dizendo, ora Maranata, ora vem Senhor Jesus, você está esperando a sua vinda, você está glorificando o seu nome, você está anunciando o Evangelho, dizendo que Deus é bom, que salva, liberta e leva para o céu. Quem que tiver medo que tenha. Nós não. Nós não temos medo da adversidade, porque ela serve aos propósitos do Deus Todo-Poderoso. E ele finda no verso 27, verdadeiramente vos digo, alguém há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. E nós podemos compreender o reino de Deus nesse contexto aqui, irmãos, como sendo a encarnação do Verbo, o desenvolver e o crescer em graça e em sabedoria, o exercer o seu ministério a partir dos 30 anos, ao padecer na cruz aos 33 e ressuscitar até o dia de Atos de Pentecostes, a descida do Espírito Santo, e vivenciarmos aí sim, nesse contexto todo, a instauração do reino de Deus na terra. Então havia pessoas ali que presenciaram ou vivenciaram esse ministério e esse mistério de Cristo na terra. Então que Deus possa, que Deus queira nos abençoar. Eu ouvia muito tempo atrás, no tempo da Nordeste AM, da Assembleia de Deus, um locutor chamado radialista, José Barros, e ele dizia em sua oração que ele não sabia exigir nada de Deus. Isso é salutável, porque ninguém pode fazê-lo, mas ele pedia como um filho pede ao pai. E a oração é isso, Pai, se o Senhor quiser me abençoar, me abençoe. Se o Senhor não quiser me abençoar, o Senhor continua sendo meu pai, bom, amoroso, cuidador, aquele que zela por minha vida, aquele que me mantém vivo, que produz o alimento para minha mesa, a roupa para me vestir, o calçado para calçar, o ar que adentra pelos meus pulmões. O Senhor continua sendo Deus, mas meu pedido é esse: se o Senhor quiser me ajudar, me ajude, porque eu preciso. E o filho que é filho só recorre ao pai na necessidade. O filho que é filho não pede coisas supérfluas, coisas pequenas, coisas sem significado. Nós recorremos ao pai quando de fato não temos a quem recorrer, quando de fato não temos a quem pedir que possa fazer com que aquilo que tanto nos aflige, passe. Aí recorremos a Deus, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Amém? Diga não para tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, e você vai, e nós vamos vivenciar coisas sobrenaturais da parte de Deus para nós, quando nós aprendemos a valorizar mais a vontade de Deus do que a nossa. Quem crê, diga amém. Estamos chegando ao final de mais um culto, de mais uma live, de mais um momento de reflexão na palavra do Senhor. Estaremos reunidos, se Deus quiser, nesses mesmos moldes, desse mesmo jeitinho, quarta-feira, que na igreja seria o nosso culto de doutrina. Que Deus abençoe vocês, lhes conceda uma semana abençoada, cheia de vitória. Que Deus lhe use para a propagação do Evangelho onde quer que você esteja, que você seja um arauto, um atalaia deste Evangelho, desse Jesus que salva, que ama e que liberta. Amém? Sejamos mais santos. O padrão de santidade é o de Deus, irmãos. É inalcançável, mas esse é o padrão. Sede santos, não é? É a recomendação. Assim como o Senhor é santo, assim como Deus é santo, separado deste mundo. E só conseguimos isso quando estamos envolvidos com o Espírito Santo, atrelados com Ele. Então sou grato a Deus pela sua audiência, sou grato a Deus por você ter ficado conosco até o final.
Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.